dia a todos. Falo-vos como historiador, mas começo aqui por falar-vos do presente e não necessariamente do passado. Nós sabemos que vivemos hoje numa sociedade, a portuguesa, onde todos, pelo menos em teoria e segundo a lei, somos iguais num conjunto de direitos fundamentais que não nos podem ser negados ou não devem ser negados. Essa está, aliás, inscrito na Constituição, no seu artigo 13º, que ninguém pode ser discriminado em função da sua raça, do seu género, da sua orientação sexual, do seu credo religioso. Isto não é uma proteção que existe apenas em Portugal, ela de resto começou a ser codificada também recentemente, se pensarmos na longa história do ser humano, mas em 1948, no rescaldo da Segunda Guerra Mundial, com toda a mortandade que esta implicou, vários representantes de diferentes estados, intelectuais, com diferentes filiações religiosas, influências culturais, decidiram escrever aquilo que foi um documento inédito, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que estabelece que toda a humanidade, independentemente do Estado a que pertença, da cidadania que possua, tem conjunto de direitos inalienáveis, irrevogáveis: o direito à vida, o direito a não ser agredido, o direito a decidir o seu destino individual e coletivo, nomeadamente por via de eleições, e uma série de outros direitos até que não nos pareciam à partida evidentes: o direito à saúde, o direito à educação. Ora, sabemos que tanto na sociedade portuguesa, apesar desta garantia, a discriminação continua a existir. Ainda assim, podemos falar de uma igualdade formal perante a lei, e pelo menos o Estado português, os seus atores políticos e sociais, assumem o seu compromisso com esta ideia de igualdade perante a lei, que não quer dizer igualdade entre todos. É a garantia de que há direitos fundamentais que todos têm que ter acesso. Se olharmos para o mundo, sabemos que existe esta Declaração Universal dos Direitos Humanos e uma série de outros documentos que pretendem precisamente garantir essa igualdade de direitos, mas vemos que em muitos sítios essa proposta não é cumprida das mais diversas formas, com pessoas não impedidas de expressar a sua livre opinião, de se organizarem, de se associarem a outras pessoas. Seguramente vemos não cumpridos o direito à educação e à saúde em muitos quadrantes diferentes do planeta. Ora, apesar de tudo, nós na sociedade portuguesa vivemos hoje uma realidade em que, com todos os problemas que existem, com discriminação que ainda persiste e com insuficiências na provisão de saúde, educação, muitas vezes até da alimentação, nós vemos uma realidade em que, perante a lei, todos somos iguais. E isso não é uma história longa, é aliás uma história muito recente. E era desse bocadinho do passado que eu vos queria falar. Na verdade, como vocês sabem, no final do século XIX, Portugal adquiriu, por conquista, uma série de territórios no continente africano, sobretudo, mas também no continente asiático, onde já detinha alguns territórios, mas consolidou o seu poder. Sobretudo em África, o poder do Estado português começou a aplicar-se em territórios onde até então era desconhecido e sobre populações que nunca foram questionadas se queriam ou não estar sob a alçada do Estado português. E é aqui que eu vos pretendo mostrar o contraste desta história. Enquanto hoje, perante o Estado, perante a sociedade à partida, nós todos temos um conjunto de direitos irrevogáveis: o direito de decidirmos, através de eleições, o nosso governo, ou o nosso parlamento, nesse caso, o direito a exprimirmos livremente, o direito a participarmos, por exemplo, em associações que nos representam, sejam sindicatos, sejam associações de estudantes. Essa não era uma realidade, seguramente, na sociedade portuguesa na metrópole, mas era ainda menos nas sociedades que Portugal governava, nas chamadas colónias. Porque desde o início este processo de expansão imperial teve por fundamento uma ideia de que existiam hierarquias civilizacionais baseadas na raça. O que é que isto quer dizer? Os portugueses entendiam que os portugueses brancos, metropolitanos, eram mais avançados civilizacionalmente que os sujeitos do Estado português, que eram africanos, angolanos, moçambicanos, guineenses. E, portanto, o Estado português criou, logo no início do século XX, uma distinção fundamental entre aquilo que eram os cidadãos, com um determinado número de direitos, nomeadamente o direito de participar em eleições, o direito a um justo processo na justiça, e aquilo que era uma figura chamada o indígena. O indígena era
uma figura que era diminuída legalmente, não tinha os mesmos direitos, não podia recorrer às mesmas instâncias e tinha obrigações particulares. Ou seja, o indígena, em Angola, em Moçambique e na Guiné, pelo menos até 1961, mais de 95% da população negra era indígena, não era cidadã. Este indígena não só estava limitado nos seus direitos, como tinha obrigações especiais que os portugueses europeus não tinham que cumprir. Uma delas era aquilo que se chamava o dever moral de trabalhar. Ou seja, estas populações, e foi o que aconteceu ao longo da história, desde finais do século XIX até muito tarde no século XX, estas populações podiam ser literalmente obrigadas a trabalhar, muitas vezes aplicando-se-lhes castigos corporais, chicotadas, palmatoadas, prendendo-os no caso de não decidirem resistir a trabalhar, uma sorte de violências longa e que ainda hoje persiste na memória dos antepassados e de alguns sobreviventes africanos que viveram no Império Português. Ora, esta é uma história que parece muito recuada no tempo, nós tendemos a ouvir falar da escravatura, mas a verdade é que dentro do Estado português, até muito tarde, houve uma distinção fundamental legal entre as pessoas brancas e a esmagadora maioria das pessoas negras. E essa distinção tinha uma base explicitamente racial. Só podia ser indígena quem fosse de raça negra ou descendente de uma pessoa de raça negra. E isto é uma história que não é muito longínqua, é uma história que apenas terminou do ponto de vista legal em 1961. Chamo-vos a atenção para isto. Os vossos pais, não sei, os meus seguramente estavam vivos, os vossos avós estavam vivos. Isto foi numa época após a Segunda Guerra Mundial, em que, como eu volto a insistir, a Declaração Universal dos Direitos Humanos já existia a ideia do trabalho forçado, era censurada a uma escala global. Portanto, isto é uma história muito recente, com muitas pessoas que ainda se recordam dela viva. Tanto a história da discriminação legal, ou seja, dos extraordinária extraordinário número de pessoas que durante décadas não gozaram dos direitos de cidadania, portanto tinham direitos diferentes perante a lei, como sofreram de uma violência que era legalizada, que era a do trabalho forçado. Dito isto, o que é que eu vos quero dizer com isto? Quero-vos dizer que, tal como na altura, quando houve alterações legais, por exemplo, quando se acabou com esta distinção entre indígena e cidadão, a discriminação não acabou de um momento para o outro, como por magia. Também hoje nós sabemos que, apesar da lei estabelecer na sociedade portuguesa que todos somos iguais perante ela, perante essa mesma lei, a discriminação persiste no acesso à escola, no acesso ao emprego, no acesso à habitação. A discriminação com base na cor da pele também persiste. E nós temos que, e este é um repto que eu vos deixo, que me cumpre a mim tentar fazer o melhor para conseguir diminuir o máximo possível essa discriminação, mas cabe-vos sobretudo a vós, às gerações mais novas, que vão construir uma sociedade portuguesa diferente, procurarmos sempre ser um pouco melhores e tentar mitigar ao máximo essa discriminação. Mas sobretudo a ideia final com que eu vos queria deixar é que nós temos tendência a achar que a história é um comboio que prossegue sempre em frente. E nós sabemos que os comboios tanto seguem em frente como depois muito facilmente vão no sentido contrário. Ou seja, aquilo que conquistamos, que ainda podemos conquistar mais, mas no que conquistamos esta ideia de uma igualdade perante a lei de todos nós, um conjunto de direitos fundamentais de que todos devemos gozar, é algo muito frágil, é algo muito precário e custou muito a conquistar. Portanto, não só temos que melhorar, como temos que garantir que não regredimos neste aspecto. E temos que concretizar esse extraordinário ideal de igualdade humana, que, volto a dizer, não é que sejamos todos iguais, mas que num conjunto de aspectos que são fundamentais para a nossa felicidade, seja individual, seja coletiva, haja por parte do Estado esse respaldo. Cabe a vocês construir esse futuro, espero eu, melhor do que o nosso presente.